Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, eu não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo. E justamente porque no Evangelho se manifesta e se revela o poder para a salvação, também o apóstolo Paulo disse: maldito seja, amaldiçoado seja quem pregar outro evangelho. Anátema, amaldiçoado seja quem pregar outro evangelho. Portanto, há o evangelho e há outro evangelho. Na verdade, há o evangelho e um sem número de outros evangelhos. E o que distingue o evangelho de outro evangelho, numa primeira dimensão, é o conteúdo. Aquilo que se fala e o conjunto daquilo que se fala, dando a isso o nome de evangelho, se corresponde à verdade, é evangelho. Se não corresponde à verdade, é heresia, é outro evangelho. E aquele que ensina, que prega, proclama a heresia como se verdade fosse, anátema, amaldiçoado seja. Quem pregar outro evangelho, quem pregar a mentira como se fosse verdade. Se aquilo que diz não corresponde à verdade, então é um outro evangelho. Outro evangelho no sentido de outro conteúdo, outro conjunto de verdades, outro conjunto de crenças. Mas existe uma outra maneira de compreender a distinção entre evangelho e outro evangelho, que não é tanto o conjunto de crenças, mas é justamente a redução do evangelho a um conjunto de crenças. Reduzir o evangelho a um conjunto de crenças é criar outro evangelho. O evangelho como um conjunto de doutrinas, de dogmas, de verdades na forma de crenças nas quais se deve acreditar. Reduzir o evangelho a isso é criar outro evangelho. Porque o evangelho não é um conjunto de verdades, um conjunto de crenças, um conjunto de doutrinas. O evangelho não é do mundo das ideias, não é do mundo dos conceitos. O evangelho não é da ordem, da razão e da mente, do entendimento. Reduzir o evangelho à ordem da crença, da doutrina, das ideias e das verdades corretamente enunciadas na forma de princípios, é submeter o Evangelho à filosofia grega, à tradição da Grécia. É submeter o Evangelho a Atenas. Mas o berço do Evangelho não é a Grécia, não é o mundo de Platão. O berço do Evangelho não é a filosofia grega. O berço do Evangelho é o mundo semita. O berço do Evangelho é a tradição de Israel. O berço do Evangelho tem a ver com Jerusalém, não com Atenas. E a mentalidade, o entendimento, o discernimento a respeito de Deus no mundo semita é completamente diferente do discernimento do mundo grego. Essa maneira de explicar o Evangelho como um conjunto de crenças nas quais se deve acreditar faz com que a adesão ao Evangelho seja uma questão de assentimento intelectual, entendimento. John Sobrino diz que crer em Jesus é diferente de entender Jesus. Crer em Jesus é seguir a Jesus. Não é uma questão de compreensão racional
de adesão intelectual a um conjunto de ideias, a respeito de Jesus, inclusive. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o Verbo que se fez humano e na forma de homem, na forma humana, manifestou a graça e a verdade. Revelou o Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é um conjunto de ideias a respeito de Jesus. Quando a gente transforma o Evangelho num conjunto de ideias a respeito de Jesus, a gente adere intelectualmente a essas ideias e diz, sim, eu concordo, sim, eu acredito nisso, e fica aí, neste assentimento intelectual. E é por isso que a gente encontra pessoas que dizem que são cristãs, que são de Jesus e que são do Evangelho, mas elas são racistas, elas são machistas, elas são classistas, preconceituosas, armamentistas, violentas. Elas são cheias de ódio, de inveja, de cobiça. Elas são muito mais servidoras de Mamon e do dinheiro do que da justiça do reino de Deus, mas elas dizem que são cristãs. Por quê? Porque elas acreditam naquelas coisas que os cristãos dizem que se deve acreditar. Elas confundem evangelho com conjunto de ideias. Elas aderiram a um conjunto de ideias, mas elas não se colocaram no caminho do seguimento de Jesus. Elas não seguem a Jesus. Elas acreditam coisas a respeito de Jesus, mas elas não seguem a Jesus. Durante muito tempo, quando eu ouvia falar em missão integral, teologia da missão integral e toda a discussão em volta disso sobre evangelização e responsabilidade social, eu pensava, na minha ingenuidade, antes de estudar direito e discernir melhor o que estava sendo dito e o que está sendo dito, eu achava que evangelização e responsabilidade social é mais ou menos o seguinte: você apresentar o conjunto de ideias e, junto com o conjunto de ideias, você demonstrar atos de solidariedade, de generosidade, de caridade, gestos de amor. Mas isso está muito longe do Evangelho. Quando eu entendi que o Evangelho é Jesus encarnado e entendi que a encarnação é um critério hermenêutico para discernir o que é Evangelho, porque Evangelho não é ideia, Evangelho é Jesus, o Deus encarnado. Por isso que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Por isso que Jesus diz, você quer receber a vida eterna? Você quer herdar a vida eterna? Então ame ao seu próximo. E o seu próximo quem é? Esse que está à beira do caminho aí, caído. Cuide dele. Isso é Evangelho. Evangelho não é acreditar coisas a respeito de Jesus. Evangelho é engajar-se no seguimento de Jesus, viver em obediência a Jesus, isto é, reproduzir a encarnação, é ser transformado de tal maneira que nos tornamos a própria presença de Cristo no mundo. Evangelho é Jesus encarnado, a encarnação é o critério de discernimento, o critério hermenêutico do Evangelho. René Padilha diz que o conhecimento de Deus é possível somente no caminho da obediência à vontade de Deus. Não no caminho do entendimento das ideias a respeito de Deus. Por isso que tem muita gente que tem as ideias certas a respeito de Deus e que talvez no último dia Jesus diga a essas pessoas, eu não sei quem vocês são,
Porque evangelho não é um conjunto de ideias a meu respeito. Evangelho é um comprometimento comigo. É uma relação com uma pessoa, não com as ideias. E uma relação com uma pessoa que resulta, que implica no engajamento da praxis de justiça do reino de Deus. O fazer a vontade do meu Pai. É muito interessante isso. Na minha infância eu ouvia a seguinte explicação. Existem pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, mas ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor. Como é isso? Era uma forma de dizer, elas têm as crenças corretas a respeito de Jesus. Elas sabem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados delas. E elas aceitaram Jesus como seu Salvador e agora estão esperando ir para o céu depois da sua morte. Mas elas não aceitaram Jesus como seu Senhor? Elas não se submeteram à autoridade de Jesus? Elas não se comprometeram com o Senhor Jesus de tal maneira a segui-lo, a reproduzir o seu estilo de vida, a se comprometer sob o seu reinado, a participar do reino de Deus e viver conforme o reino de Deus? Elas não conhecem o Evangelho, elas conhecem ideias a respeito de Jesus. Mas Evangelho é Jesus. Evangelho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, não é um conjunto de ideias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, disse Jesus. Não as ideias a meu respeito. Não as doutrinas a meu respeito. É por isso que a gente tem uma América Latina evangelizada, com muita gente, com muitas ideias, talvez até corretas a respeito de Jesus, mas um continente onde existe o maior índice de violência, de assassinatos e de pobreza, talvez, do mundo. Apesar de ser cristianizado e evangelizado. Por quê? Porque é um continente com muitas ideias a respeito de Jesus e com muito pouca gente que se colocou no seguimento de Jesus. Gente que confunde crer em Jesus com entender Jesus, quando na verdade crer em Jesus é seguir a Jesus, é fazer a vontade do Pai que está no céu, assim como Jesus fez. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Bom, conosco, com você, comigo, nós que somos de Jesus, nós que recebemos o Evangelho, não podemos fazer outra coisa senão o que Jesus fez. Imitar a Jesus, seguir a Jesus, isto é, comprometermos-nos em fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. É isso que é o Evangelho, é participar do reino de Deus, é se colocar sob o reinado de Deus. E aqui, quando nós estamos no reinado de Deus, quando estamos no reino de Deus, aqui estamos salvos. Aqui estamos salvos. Por isso o apóstolo Paulo diz, se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus e no seu coração você crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. A salvação não é algo a que a gente adere. A salvação é uma consequência de uma vida submetida à autoridade, ao reinado, ao Rei, ao Senhor Jesus. Porque o Evangelho não é um conjunto de ideias a respeito de Jesus. O Evangelho é Jesus.